Bom dia a todos, muito obrigado por estarem cá a assistir a esta conferência muito interessante e estimulante. Já tivemos as apresentações melhores do que eu podia fazer aos nossos ilustres convidados hoje. O papel do moderador é simplesmente deixar que o conhecimento flua e, portanto, eu pediria ao Sr. Juiz José Pina Delgado para começar e darmos início então aos trabalhos. Muito obrigado por conceder a palavra, Sr. Moderador. Começaria por dirigir especiais saudações à mesa, ao Sr. Presidente, aos colegas do painel, cumprimentar as autoridades académicas, científicas, oradores, professores e alunos e todos os presentes. Em segundo lugar, também aproveitaria para agradecer à coordenação do projeto e a todo o grupo que organizou este evento pelo honroso convite que me permite apresentar perante vós, sobretudo por regressar a uma casa que também considero minha. Faço, no entanto, alguma limitação pelas funções que transitoriamente desempenho e pelo facto de ter que me pronunciar sobre a formatação e condução da política externa do Cabo Verde, que implica, portanto, em ser alguns comentários sobre outros poderes que eu tentarei fazer com alguma neutralidade e com a maior moderação possível, sem vincular o meu tribunal. Por este motivo também, e para tentar me ater ao tempo que me foi concedido, optei por reduzir a escrito a minha apresentação e tentarei ser o mais fiel possível àquilo que está vertido para estas folhas que trouxe comigo. A comunicação em si visa apresentar, em traços muito gerais, os fundamentos políticos e jurídicos das estratégias de cooperação da República de Cabo Verde no campo do combate à grande criminalidade. Isto à luz das metas do desenvolvimento sustentável, que são, para o que interessa, as de, nomeadamente até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de águas ilegais. 2. Reforçar-se a recuperação e evolução de recursos roubados. 3. Combater-se todas as formas de crime organizado, incluindo a corrupção e o terrorismo. E 4. Fortalecer-se as instituições nacionais relevantes para a construção de capacidades a todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento. O documento que nos ocupa a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030, visando a transformação do nosso mundo, tem por finalidade principal reduzir no horizonte temporal de 15 anos a pobreza global, aumentar a prosperidade geral, promover a paz universal, garantindo a sustentabilidade ambiental no processo. Portanto, o objetivo 16 do Tratado desta sessão e por todo o evento é mais um instrumento decisivo para tais feitos do que propriamente o fim colimado, apostando então numa relação lógica de causa e efeito entre, por um lado, a promoção da paz, a inclusão, o reforço das instituições do Estado de Direito e dos direitos humanos, o combate à corrupção, à criminalidade e todas as formas de violência e, do outro, o desenvolvimento sustentável. Daí também a especial felicidade do subtítulo desta conferência ao se sublinhar a perspectiva do caminho, portanto, a paz, a justiça e as instituições eficazes como um caminho para o desenvolvimento sustentável. Sem embargo, da sua ligação ao direito internacional e da sua consagração no documento oficial da Organização Global, a Resolução número 70/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovada a 25 de setembro de 2015, que contém a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, não tem a natureza de um tratado universal e ainda com um outro objetivo possa ter elementos costumeiros, por motivos evidentes, deles não emergem obrigações gerais, no sentido estrito da palavra, cujo descumprimento ensejasse algum tipo de responsabilidade internacional por fato ilícito. Pelo menos de forma direta, mas pode-se voltar a isto depois se suscitar algum interesse. Não obstante, tais objetivos resultam de um compromisso político importante, abrangente e participativo, com eventuais projeções morais que os membros da comunidade internacional adotaram para a promoção de objetivos globais
de grande nobreza, envolto num programa de ação com metas específicas, sendo demonstrativo da força utópica que marca as relações internacionais em tensão permanente com os vetores realistas que concomitantemente as caracterizam. A sua ligação e relevância para o direito internacional tem um tempo certo de fundamento e de instrumento permitem-nos operar os objetivos num terreno parajurídico e com a latitude necessária a facilitar o seu cumprimento por Estados com níveis diferenciados de desenvolvimento e para acomodar também os seus próprios interesses estratégicos de natureza política, económica e cultural, como decorre do próprio instrumento. Neste plano, mostra-se especialmente relevante a cooperação internacional em vários domínios e em várias orientações, seja Norte-Sul, Sul-Sul, triangular e até, como muito bem salientou o Sr. Professor Bacelar Gouveia, Sul-Norte, ainda que o documento em si tenha evitado utilizar tais classificações, quiçá datadas para apreender conceitualmente a realidade vivida, da qual decorrem vários nortes e vários sus, cada um deles com visões do mundo, poder efetivo e perspectivas diferentes sobre o respectivo lugar e interesses na esfera internacional. A República de Cabo Verde, meus senhores, é um Estado de Direito democrático, que, apesar de tudo e de todos os ratings favoráveis à escala africana e até global, ainda está em consolidação. Penso que há bocado o Sr. Professor Bacelar Gouveia fez referência ao ranking do DAM Institute. Cabo Verde está posicionado no 33º lugar, à frente de vários países, digamos, com democracias mais consolidadas, como a Espanha, como a Grécia, como Israel, e muito à frente da Hungria, Polónia, Sérvia, etc. É certo, continuando, que com eleições livres e periódicas, alternância no poder, sistemas administrativo e jurisdicional de proteção de direitos abrangente e efetivo, níveis toleráveis de corrupção, etc. Porém, com várias vulnerabilidades, todas elas afloradas a partir de um prisma global do importante documento de 2015 que dá mote a esta conferência, nomeadamente com índices altos de desigualdade e exclusão económicas e sociais, desafios ambientais e alimentares resultantes de fenómenos climáticos mais antigos e recentes, respectivamente secas cíclicas e a já conhecida elevação do nível da água do mar e da própria poluição marítima, e agora problemas de segurança cada vez mais prementes, sendo esta última situação que nos ocupa no resto desta apresentação. Do ponto de vista constitucional, é importante considerar que, além dos princípios gerais da condução da política externa, nomeadamente o da cooperação com todos os povos e o da reciprocidade de vantagens, que aparece no artigo 11º, número 1 da Constituição da República, o número 2 do mesmo artigo prescreve que a República de Cabo Verde, cito, participa no combate internacional contra o terrorismo e a criminalidade organizada transnacional. E o número 7 da mesma disposição arremata que o Estado de Cabo Verde empenha-se no fortalecimento das ações de cooperação para o desenvolvimento. O que significa que, não obstante a discussão que se pode promover em relação ao grau de normatividade desse tipo de preceito, a cooperação de combate à criminalidade transnacional como fator de estabilidade e desenvolvimento foi erigida um veículo decisivo da política externa do país e que deve ser considerada pelos seus formuladores e aplicadores. Por sua vez, as variáveis políticas seguem, ou pelo menos tentam acompanhar, as dinâmicas que marcam a posição geoestratégica das ilhas, como um espaço que, apesar da descontinuidade terrestre com outros países, é aberto ao mundo, mas também, como seria inevitável, é confrontado com a presença consistente de riscos cada vez mais visíveis e multifacetados à sua segurança. Neste sentido, decantado cosmopolitismo crioulo é um símbolo efetivo de um país que faz gala de ser útil ao mundo, de uma parte, e que vê nas boas relações com a comunidade internacional, sobretudo os parceiros estratégicos, a fonte da sua própria sobrevivência, estabilidade e desenvolvimento económico e social da outra, exigindo dos seus formuladores e condutores constante adaptação, atualização e pragmatismo, que são, no fundo, comuns a qualquer microestado. Portanto, há boas razões fundacionais e instrumentais de idealismo constitucional internacional
e de realismo político para Cabo Verde valorizar a cooperação internacional. Por conseguinte, em linhas gerais, tais iniciativas, como a que levou à adoção da Agenda, são vistas como oportunidades de cooperação para o fortalecimento das diversas áreas de governação e como formas de captação de recursos, acesso à tecnologia e know-how. Não é, pois, de estranhar que a dimensão do combate à criminalidade organizada e às grandes ameaças globais seja contemplada pelos principais eixos dos instrumentos básicos de consagração de políticas. Assim, os sucessivos programas dos governos constitucionais têm feito referência a este âmbito do combate à grande criminalidade, sobretudo a que é considerada mais central para Cabo Verde, neste momento, o narcotráfico, sem naturalmente descurar outras ameaças globais, nomeadamente o terrorismo, dada a proximidade com a região do Sahel, e também outros tráficos, nomeadamente de armas e de pessoas. Em relação à temática que interessa em particular para esta reflexão, tenta-se adotar um enfoque integrado que recobre uma perspectiva de defesa, no sentido clássico da palavra, e perspectivas cruzadas de política de segurança interna, de política de justiça, de política externa e de política de cooperação, a partir da perspectiva, se tenta alicerçar o quadro político relevante. Assim, no programa do atual Governo Constitucional, destaca-se em particular as referências feitas à necessidade de se apostar na intervenção supranacional e cooperação crescente no plano internacional, para se garantir um Estado seguro e uma justiça eficiente, além de se destacar as bases fundacionais de uma segurança focada no homem, da fiscalização e controle do nosso espaço marítimo, cito literalmente, e da participação em sistemas internacionais de combate aos tráficos internacionais de droga, de armas e de seres humanos. A isso associa-se um eixo ligado à defesa, em que se aposta em garantir a defesa nacional num conceito de território mais alargado, claramente focado naquilo que o país percebe como sendo o seu maior desafio territorial, digamos assim, em termos de segurança, o controle da sua vasta zona marítima, a que está sujeita à sua soberania, nomeadamente o mar territorial e as águas arquipelágicas, mas também uma que está, portanto, submetida à sua jurisdição, a zona económica exclusiva. A resposta para estes desafios é, mais uma vez, pelo menos em parte, a cooperação internacional, propondo-se a possibilidade de uma cooperação institucionalizada através da promoção da inserção, cito, de Cabo Verde em sistemas subregionais, regionais e internacionais de defesa e segurança, que se associa aos objetivos da política externa de promover a inserção positiva de Cabo Verde em sistemas de segurança coletiva e cooperativa como sujeito útil e participativo na configuração de um clima de estabilidade e segurança internacional. Como se observa, certas especificidades de Cabo Verde determinam em larga medida o foco das políticas de cooperação que relevam para o combate à criminalidade organizada. Sobretudo, o fato de ser um país arquipelágico, com vasto território marítimo, fica numa zona do Atlântico, chamada Atlântico Médio, que tem propiciado canais bastante favoráveis para todo tipo de criminalidade transnacional e de tráfico diverso, em especial de estupefacientes. E, além disso, a concomitante falta de meios suficientes para garantir de forma autónoma o controle deste espaço que abrange o mar territorial, como já tinha dito, as águas arquipelágicas, a zona contígua e também a zona económica exclusiva do país. Tais opções, no fundo, aqui em jeito de complemento, foram desenvolvidas por um documento complementar alusivo à matéria que nos ocupa, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2017-2011, que já integra, portanto, como é natural, como base a Agenda 2030, mas também a Agenda 2063 da União Africana, bem como o chamado Samoa Pathway, que envolve os pequenos e microestados insulares em desenvolvimento. Além disso, tivemos desenvolvimentos complementares por meio do Plano Estratégico de Segurança Interna e Cidadania. Os indicadores oficiais em relação ao objeto 16 estão longe de criar uma ferramenta capaz de guiar os países, como saberão melhor do que eu, o que não estranha atendendo que dependem, em alguns casos, de desenvolvimentos institucionais qualitativos e, como tais, difíceis de objetivar. O único critério palpável teria de ver com a redução dos fluxos financeiros ilícitos que, sendo quantificáveis e abstrato,
dependem de estimativas e extrapolações muito difíceis de quantificar. Seja como for, com base na prática de Cabo Verde, distinguiria 4 eixos principais de atuação que o país tem tido e que provavelmente serão, grosso modo, mantidos na execução dos planos referidos. Em primeiro lugar, chamaria, portanto, este tipo de eixo 1, vincular-se na máxima intensidade possível a tratados universais e regionais. Isto é feito com que Cabo Verde, portanto, seja neste momento parte de vários tratados universais, nomeadamente a Convenção de Palermo, a Convenção de Monterrey, protocolos adicionais também ligados à primeira Convenção, tratados regionais no âmbito da União Africana, nomeadamente a Convenção de Argel de Combate ao Terrorismo. Há outras convenções da União, mas são convenções mais recentes, a Cabo Verde ainda não se vinculou. Convenções também no âmbito da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a organização subregional da qual Cabo Verde faz parte, e até, portanto, aderiu recentemente a uma convenção do Conselho da Europa, aberta, portanto, a outros países, que é a Convenção de Combate à Cibercriminalidade. Num segundo eixo, destacaria o desenvolvimento de redes de acordos bilaterais de defesa, especialmente ligados à fiscalização conjunta de áreas marítimas sob jurisdição ou soberania do Estado de Cabo Verde, que tem levado, portanto, à celebração de vários acordos, embora recentemente se tenha colocado uma questão de natureza constitucional sobre uma possível violação da cláusula constitucional de proibição da instalação de bases militares estrangeiras em território nacional, que numa perspectiva muito alargada seria atingida por certas cláusulas de alguns desses acordos. Num terceiro nível, também aqui paralelo a este, desenvolver redes de acordos de cooperação judiciária, policial e de troca de informações de inteligência com outros países, que também têm levado Cabo Verde a celebrar tratados com vários Estados, com organizações internacionais e também levou à celebração de memorandos de entendimento com outros países ou, portanto, de órgãos de combate à criminalidade de Cabo Verde, nomeadamente a Polícia Judiciária, com órgãos homólogos de Portugal, dos Países Baixos, dos Estados Unidos, do Senegal e também, portanto, ligados ao chamado GIADAT, ao Grupo Intergovernamental contra o Branqueamento de Capitais em África. E, finalmente, para finalizar, portanto, isso leva naturalmente à adequação da legislação interna a estes desenvolvimentos, que teve como principal momento, mas ainda tudo está em curso, a aprovação da Lei da Cooperação Judiciária em Matéria Penal de 2011 e, mais recentemente, alterações feitas ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, que tiveram como elemento motivador precisamente uma facilitação da cooperação internacional em matéria de combate ao crime e também a adequação, portanto, a desenvolvimentos de direito internacional penal ligados ao TPI e a outros desenvolvimentos nesta matéria. Agradeço pela paciência, Sr. Moderador. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, professor José Pina Delgado, por esta apresentação tão interessante sobre o caso de Cabo Verde. Pediria agora, ou passaria a palavra agora, ao professor Fernando Horta Tavares. Por favor. Vamos começar. Eu quero agradecer o convite que foi formulado, sobretudo pela Maria João, de participar desta conferência. Muito agradeço as demais analisadoras, também aos cientistas. Muito bom dia aos senhores professores. Eu também cumprimento a este painel na pessoa do doutorando Martim Lucas Pires, a quem também agradeço a oportunidade de participar deste evento. O título da minha participação está muito ligada com a ideia de justiça. Não se pode falar em justiça sem antes falar acerca de direitos fundamentais e também da efetivação desses direitos à luz de um Estado constitucional, democrático e de direito. Esta colocação tem o seguinte caminho. Vamos falar da gênese dos direitos fundamentais, dos marcos fundamentais de concretização dos direitos fundamentais e dos seus referenciais teóricos, sobretudo considerando o caráter prestacional e a vinculatividade geral.
as hipóteses interpretativas, o princípio da legalidade e a carga axiológica das constituições pós-Segunda Guerra. E, por último, a regulação e os limites, as restrições de eficácia imediata dos direitos fundamentais. O que direitos fundamentais, justiça e eficácia têm em comum? Sempre constatei uma grande preocupação da doutrina dos direitos fundamentais acerca de um conjunto normativo dos direitos fundamentais ligados às chamadas cláusulas programáticas. Essa é uma situação que parece-me que cabe a uma série de diálogos institucionais acerca da efetividade dos direitos fundamentais. Eu começo com um monte. Direitos fundamentais não são simples declarações políticas ou programas de ação do poder público e tampouco podem ser vistos como normas de eficácia limitada e diferente. Quando se está a dizer acerca de direitos fundamentais, nós, às vezes, deixamos de conectar direitos fundamentais com, por exemplo, os objetivos pretendidos lá, por exemplo, no preâmbulo da Constituição da República Portuguesa. Não se pode falar em justiça, não se pode falar em sociedade mais justa, mais solidária, mais paterna, sem que se possa dizer da efetividade de direitos fundamentais. Daí também a necessidade de trabalharmos acerca de uma nova interpretação dos direitos fundamentais, tendo em conta sempre a necessidade de buscarmos por todos os caminhos possíveis a efetividade dos direitos fundamentais. Por que é assim? Nós assistimos sobretudo após as constituições depois da Segunda Guerra Mundial, e a Constituição Alemã, a Constituição Portuguesa de 1976, a Constituição Espanhola de 1978, a Constituição Brasileira de 1988, e uma série de constituições que surgiram, sobretudo nas décadas de 70 e 80, todas elas tendo como suporte a chamada constitucionalização do direito. Na verdade, quando se para as constituições uma série de outros ramos do direito, classicamente ainda colocados nos códigos civil, penal, trabalhista, laboral, códigos tributários, códigos fiscais, o que se tem em mente? É que a partir da migração dessas diversas áreas do direito para as constituições, um novo olhar hermenêutico faz-se necessário. Por quê? Porque se a Constituição ela é a principal norma de qualquer país, e se as constituições têm como suporte não só a organização do poder político, mas, sobretudo, a ideia de que os direitos fundamentais devem nortear todas as atividades de todos os órgãos de Estado, inclusive no momento em que o direito fundamental é violado e surge a necessidade de restabelecer, qual é o olhar que se deve ter para a aplicabilidade e para a interpretação de todos os ramos de direito, considerando que esses ramos migraram para a Constituição. Isso significa que somente através da Constituição, uma nova interpretação constitucional, poderão ter os direitos fundamentais efetivados na construção desta sociedade. O que é importante falar não só de interpretação constitucional, sobre esta ótica dos direitos fundamentais, da sua efetiva implementação, porque também, como diz Verreauer, os direitos fundamentais inseridos nas constituições se constituem de uma espécie de meta-garantia do ordenamento jurídico como um todo.
Quais são as características dos direitos fundamentais? Direitos fundamentais, como eu disse, não são simples declarações. Derivam da natureza humana e almejam a dignidade da pessoa humana, vinculam pessoas e entes públicos e são constitucionalmente reconhecidos. E mais do que isso, independem do reconhecimento para serem efetivos. E são, pois, direitos e não apenas interesses e aspirações. Nessa direção, vem a propósito o conceito que nos é conhecido por Jorge Bacelar Gouveia, segundo o qual direitos fundamentais são posições jurídicas ativas das pessoas integrantes no Estado e sociedade, exercidas em contraposição ao Estado do poder, positivadas no texto constitucional. A ideia aqui não é só apenas de se pensar que tais direitos são contrapostos ao Estado, até porque hoje se fala em demasia, isso é importante, na chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Em outras palavras, falar de direitos fundamentais não quer dizer apenas vê-los como um olhar na ótica de direitos negativos, mas também dizer assim, quaisquer relações jurídicas, inclusive de natureza privada, devem necessariamente observar os direitos fundamentais. Aliás, é o que diz exatamente a Constituição da República Portuguesa no seu artigo 18º. Bem, na perspectiva de uma teoria democrática dos direitos fundamentais, e aqui estamos comprometidos, os direitos fundamentais constituem-se em direitos de participação, entendendo-se como direitos a prestações frente ao Estado e em alguns ordenamentos jurídicos como possibilidade de exigência e proteção pela via processual judicial, resultando, por consequência, na realização da democracia e na conformação da sociedade democrática na vida coletiva e cidadã. Estamos a falar numa sociedade que prima pela justiça. Esta questão de falar em exigência de direitos fundamentais pela via processual frente aos órgãos judiciários, ela, às vezes, ela nos traz alguns pontos de reflexão. Em alguns países, como é o caso de Portugal, nós não temos ainda, e essa é uma grande discussão no campo da jurisdição constitucional, nós não temos a existência das chamadas ações de amparo. Essas ações de amparo são necessárias? Em alguns casos, as ações de amparo são, às vezes, o único remédio colocado à disposição do cidadão quando o próprio Estado é agente violador de direitos fundamentais. São os casos, por exemplo, no caso do direito brasileiro, mandado de execução, mandado de segurança e outras ações de cunho constitucional que têm como fundamento principal a preservação dos direitos fundamentais quando os próprios órgãos de Estado são aqueles que realmente, em última análise, sobretudo nas esferas dos órgãos administrativos, ou não aplicam os direitos fundamentais, ou omitem na concepção dos objetivos previstos nas próprias Constituições. O sistema português de direitos fundamentais, ainda na lição de Bacelar Gouveia, molda-se por uma concepção pluralista, o que contém aspectos liberais e sociais e se fundamenta em 4 valores fundamentais: dignidade da pessoa humana, liberdade, democracia jurídica e democracia econômica e social. E ainda caracteriza, como muitas das constituições, pela sua posição de posição civeira frente aos demais normas jurídicas. Sob a ótica do funcionamento do sistema, a doutrina portuguesa tem apontado a existência de 3 grandes regimes. O primeiro deles, um regime geral comum, começa lá no artigo 12º da Constituição, que tem como marca o princípio da universalidade, o regime específico ou especial de direitos, liberdades e garantias
e também o regime dos direitos fundamentais, econômicos e sociais. Esse regime é aquele que é o centro das preocupações desta minha colocação. Eles são previstos nos artigos 58 a 59 da Constituição da República Portuguesa, são dotados também de uma dimensão objetiva e trazem alguns problemas de efetivação. Aqui a doutrina tem encontrado algumas dissidências sobre essas questões ligadas a esses problemas de efetivação a partir desta dimensão objetiva desses direitos que são muitas vezes classificados como normas programáticas e que, portanto, estariam a depender de complementações, seja por ações do poder administrativo, seja também por ações do legislativo com vistas à implementação desses direitos. A grande questão aqui é esta. Parece que é a hora de nós repensarmos a categoria das normas programáticas. Por quê? Se nós sempre pensarmos que as normas programáticas estariam a depender de complementações legislativas e também a prática de atos por parte da administração, nós simplesmente estaríamos a dizer assim, na prática, os direitos fundamentais não seriam, porque ou são fundamentais dentro de uma ideia que fazem parte de uma estrutura de uma sociedade mais justa, mais solidária e, sobretudo, uma sociedade que deve atender às regras, sobretudo do artigo 9 da Constituição. Então nós falamos assim, deveres ou objetivos do Estado português, nós não estamos a falar apenas de situações que estariam a depender de programas e atuações dos órgãos públicos. Nós precisamos sempre pensar que se trata de direitos e garantias fundamentais, não é possível ainda colocarmos esse tipo de direitos, esse constituinte em seus regimes de direitos fundamentais, a depender de programas. Sem esta ideia, sem essa nova interpretação, nós não vamos conseguir transformar a índole das normas programáticas, eu realmente não gosto dessa expressão, para uma concretização efetiva dos direitos fundamentais. E daí é importante o trabalho da academia, o trabalho de pensar na modificação interpretativa e hermenêutica desses novos direitos. Muito obrigado. Bem, primeiro, inicialmente, cumprimentar a todos os membros da mesa e a todos os presentes. A minha apresentação hoje trata de trazer a vocês o que significariam as iniciativas de ação coletiva no combate à corrupção, como uma ferramenta de controle e de prevenção da corrupção. O Banco Mundial, em 2008, foi pioneiro em introduzir as ações coletivas como uma iniciativa viável nesta temática. Temos aqui, então, esta definição. Ação coletiva, portanto, significa a colaboração dos diversos autores, de todos os autores econômicos que estejam, todas as partes interessadas, de uma forma coordenada e sustentada. Com qual objetivo? O objetivo é a integridade, elevar a participação dos agentes na área econômica de forma coordenada e em prol da ética. Aqui nós podemos ver um pouquinho melhor o que significaria uma ação coletiva. Nesse esquema muito básico, vemos essa interseção entre o setor público, as empresas e a sociedade civil, que trabalham dessa forma coordenada. Cada um assume seu papel. O setor público, às vezes, ele pode ser parte, às vezes ele pode ser precursor das iniciativas,
A sociedade civil participa, por exemplo, na função de monitoramento. Existem algumas ações coletivas que têm a presença de um monitor externo para verificar a probidade dos contratos públicos, por exemplo. E esta é a ideia. A ideia é que todos colaborem em conjunto para alcançar um bem comum melhor, que seria a integridade. As vantagens são inúmeras. Aqui eu gostaria de destacar duas. A primeira é a ajuda que isso significa para as pequenas e médias empresas, que são normalmente os mais vulneráveis quando estão perante situações de corrupção. As pequenas e médias empresas encontram, portanto, um ambiente favorável onde podem levar as discussões de quais são os seus problemas e podem manter contato com aqueles em que podem ajudar e também que têm afinidades comuns nesse sentido. Seria o quê? Pró-ética, pró-integridade e anticorrupção. Outra questão importante também é naquelas jurisdições onde eventualmente existe uma regulação menos favorável ou que faça um controle menos rígido de atos de corrupção, existe a possibilidade de complementar a legislação. Essas iniciativas trabalham dessa forma, como complementação, muitas vezes como fortalecimento das instituições locais. E o que são exatamente, quais são os tipos de iniciativa que temos? Como eu disse, o Banco Mundial ele foi pioneiro, precursor neste estudo, e ele propôs, que até hoje é utilizada esta divisão de tipos de ação coletiva. Temos as declarações anticorrupção, que vinculam as partes, normalmente elas são utilizadas em projetos a mais curto prazo. Temos também os pactos de integridade. Os pactos de integridade, eles são formais, mais formais, contam com um monitor externo, que é quem vai avaliar se efetivamente o pacto de integridade está sendo atendido. E as partes que eventualmente descumprirem esse pacto de integridade, elas estão sujeitas a sanções. Temos as alianças de certificação empresarial, em que todos os afiliados eles precisam ter uma certificação específica, senão eles são excluídos daquela aliança. E temos as iniciativas principiológicas, que são aquelas com fundamento em princípios. A ideia é obrigar os participantes a introduzirem nos seus negócios diários todas as medidas que impeçam a prática de atos de corrupção. Eu trouxe alguns exemplos. Um deles, um dos mais importantes, é o Pacto Global das Nações Unidas, com seus 10 princípios. O 10º é dedicado ao combate à corrupção. Propõe-se colaborar e contribuir para a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E a ideia é que as empresas elas introduzam esses princípios na sua prática diária, defendam publicamente a sua adesão ao Pacto Global e também prestem contas aos seus stakeholders a respeito de quais são as medidas que estão sendo tomadas para a empresa seguir os 10 princípios. Não vamos ter tempo aqui de explicar, mas eu trouxe esta iniciativa brasileira, que é a empresa Pró-Ética, que conta com uma parceria do Instituto Ethos, uma organização da sociedade civil, em parceria com a CGU, que em grandes rasgos poderia dizer que é a Agência Reguladora Brasileira Anticorrupção no nível federal, e permite às empresas que busquem o seu nome na lista Pró-Ética. Essa empresa primeiro tem que fazer parte do pacto empresarial do Instituto Ethos e depois submeter a candidatura. Se é aprovada, ela faz parte da lista. Esta lista não é propriamente dita uma certificação, entretanto, ela pode ser considerada uma marca. A empresa pode vincular o seu nome ao fato dela estar na lista Pró-Ética. Isto agrega valor à empresa neste sentido. E bem, o objetivo. Quais são exatamente os desafios que se colocam para as iniciativas de ação coletiva? São inúmeros.
Eu trouxe aqui alguns. Primeiro é o tempo, gerenciar o tempo, porque estas iniciativas elas demandam trabalho duro, participação ativa e muita paciência. A questão do monitoramento, como monitorar de forma eficiente. Como escolher aqueles que vão ser responsáveis por monitorar para que esse monitoramento seja crível, seja sustentável. No México existe previsão na legislação, por exemplo, do chamado testigo social, que é a sociedade civil participando no monitoramento de contratos públicos acima de determinado valor. Mas o ideal é que isso também seja uma questão voluntária. Como conjugar as empresas concorrentes. As empresas elas são concorrentes, quais objetivos comuns vão ser traçados para que as empresas concorrentes participem ao mesmo tempo. O objetivo prepúcio aqui é o quê? Atuar proética. E, por fim, temos a questão do planejamento, em especial, eu destaco aqui, levantamento das questões locais relevantes, que são aquelas que efetivamente podem pôr em causa os projetos e que o ideal é a participação da sociedade civil, que tem contato específico naquelas áreas onde o contrato vai ser desenvolvido. A questão do financiamento, porque sem um bom financiamento essas iniciativas podem não se sustentar a longo prazo. E a adesão do Estado. É importante termos um Estado transparente, um Estado participativo e um Estado que não tenha receio desse monitoramento externo. O poder público normalmente está acostumado a ser monitorado por seu Tribunal de Contas. Idealmente, nessas iniciativas, como eu disse, que se conte com a participação da sociedade civil para todos agirem em conjunto em consecução desse objetivo comum, que é o pró-integridade e anticorrupção. É tudo que eu tenho para dizer por enquanto. Obrigada. Ora, bom dia a todos e a todas novamente. Eu fico muito contente que o Sr. Professor Pina Delgado tenha pegado na questão dos indicadores, porque é precisamente isso que eu vou trazer. Ou seja, a falha dos indicadores na generalidade do Objetivo 16 e perceber exatamente em que estado é que Portugal está 3 anos decorridos da assinatura da Agenda 2030. Só para vos enquadrar, estas são as principais características da Agenda 2030 face ao desafio anterior dos Objetivos do Milénio. É uma agenda transformadora, universal, ao contrário da agenda anterior, em que a prioridade envolvia os países em desenvolvimento. Neste momento, a Agenda 2030 é um objetivo de todos os Estados signatários. A prioridade desta agenda é o combate à fome e à pobreza. O texto de toda a Agenda 2030 revela este espírito de solidariedade entre os Estados para que a agenda se concretize. Procura-se a equidade e a igualdade em todos os objetivos e, sobretudo, esta última característica, que é o seu caráter multissectorial. A agenda tem 17 objetivos e todos eles se tocam. Não é possível atingir o objetivo 16 de paz, justiça e instituições eficazes sem educação, sem igualdade de género, sem combater a pobreza. Ou seja, são objetivos que por si só não conseguem ser atingidos sozinhos e precisam que todos os outros sejam cumpridos, daí este caráter multissectorial. Avançando para a estratégia nacional, a estratégia portuguesa assenta nos chamados 5 P's. Voltando, só um pequeno apontamento, cada Estado, ao implementar a Agenda 2030, pode definir exatamente quais são os setores ou indicadores que quer tornar prioritários nos objetivos. Há Estados que têm objetivos primários e prioritários muito diferentes dos outros. Por curiosidade, Portugal não considerou o objetivo 16 como sendo prioritário, em comparação com outros, como o combate à fome. Os dados que vos trago aqui são dados muito gerais e vão perceber o interesse do Estado português no objetivo 16, que foi bastante reduzido, a meu ver. Bom, a estratégia dos ODS em Portugal
segue então uma orientação direcionada para as pessoas, com o objetivo cimeiro e que vem da Agenda 2030, que é o de erradicar a pobreza e a fome. O segundo objetivo é que seja centrado na prosperidade e no desenvolvimento económico, que tenha como foco o planeta e a necessidade de o proteger como forma de subsistência e garantia da sobrevivência da espécie humana. Depois, o que nos traz aqui hoje, a paz. Sociedades livres de medo, sociedades livres de violência, igualitárias e claro, com a ausência do próprio conflito armado. Depois, por fim, as parcerias, porque sem parcerias os objetivos não conseguem ser atingidos. Como dizia o conselheiro, e lá está, a minha apresentação vem muito complementar a sua em determinados aspectos, sem parcerias e, sobretudo, as parcerias, quer bilaterais, quer multilaterais no direito internacional, são prioritárias para cumprir a Agenda 2030. Sem acordos regionais, quer de natureza política, quer de natureza institucional, os próprios acordos no combate ao tráfico de pessoas, tratados multilaterais, de organizações internacionais, todas as alianças políticas internacionais são importantes. A um nível mais local, parcerias, sim, sobretudo entre a sociedade civil e as organizações públicas. Sem estas parcerias, aliás, é um dos objetivos da agenda, sem estas parcerias, nada disto é possível. E onde é que estamos? Estes dados são deste ano, são do último relatório dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Portugal está na 31ª posição numa escala de 118. Pergunto a vocês quem é o primeiro? É a Suécia, que é o Estado que tem neste momento a maior taxa de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o último é a República Centro-Africana. Existem mais Estados que estão dentro da agenda, mas para os quais não existem dados porque os indicadores são impossíveis de medir. Como veem, nós estamos relativamente bem, de um modo geral, até porque já tínhamos muito trabalho feito. Agora, vou-vos focar no Objetivo 16. Trazia-vos isto, que era para perceberem exatamente o que é que nós temos de bom, o que é que temos de mau. Estes são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e, como veem, apenas o 7 está a verde no que respeita a Portugal. Tudo o que está a vermelho são objetivos que estão em risco de não serem cumpridos nos próximos anos. O que estão a amarelo são os casos em que ainda há a oportunidade de resolver a curto prazo. Os laranja são aqueles que vão dar mais trabalho a resolver, mas em que estamos no bom caminho. O 16 está lá, e a meu ver bem. Focando agora o Objetivo 16 em particular, o objetivo tem esta descrição de promover as sociedades pacíficas e inclusivas. Esta expressão inclusivo é sobretudo um destaque desta agenda. Nas agendas anteriores, a paz, a justiça e as instituições eficazes, nomeadamente no que respeita ao Estado de Direito, não estavam tão focadas como estão nesta. Aliás, no Objetivo 16, o Estado de Direito é precisamente o foco do Objetivo 16. E porquê? O conceito de Estado de Direito pode existir entre princípio de governação, enquanto objetivo a medir, mediante critérios económicos, o que possam querer. Este conceito de Estado de Direito que vos trago aqui é um conceito facilmente acessível e apreensível, que é o conceito do Secretário-Geral das Nações Unidas, num documento que se chama Rule of Law and Transitional Justice Societies. Foi a primeira vez que a ONU conseguiu desenvolver um conceito de Estado de Direito tão aprofundado, tão focado e que veio precisamente servir de base de fundamentação para o Objetivo 16. Tenho aqui as linhas gerais: igualdade, certeza legal, assistência aos cidadãos, lei devidamente promulgada e aprovada com imparcialidade, transparência, responsabilidade, responsabilização, accountability, e de aplicação equitativa entre os seus cidadãos. Estes são os objetivos a curto prazo do Objetivo 16. Esta lista de objetivos é comum a todos os Estados, estas metas são comuns a todos os Estados, e os próprios Estados até podem desenhar indicadores próprios
para as atingir. Como é que estamos no mundo? No ODS 16. Só me resta dizer isto, há muito para fazer. Se virem bem, o único país onde se vive de facto em paz e onde o objetivo, aliás, os objetivos onde o objetivo está plenamente cumprido é na Islândia e em Andorra. São realidades que facilmente nos perguntariam, está cumprido, está sim senhor, porque na Islândia e em Andorra não há guerra há muito tempo, são estados relativamente pacíficos, por isso os últimos conflitos que tivemos conhecimento na Islândia foram coisas sociais decorrentes da crise económica, por isso estes estados seriam mais que prováveis que estivessem em paz. Mas como veem, o resto do mundo não está. E o mais gravoso é que não está e está a vermelho, como vos disse. São estados que têm o cumprimento do Objetivo 16 em risco. E, como verificam, Portugal está a laranja, ou seja, está no risco de o cumprir ou não. O resto do mundo, e em especial alguns dos países da lusofonia aqui representados, também estão a vermelho, ou seja, há risco. E nós temos realidades com paz latente, guerra latente. E durante os próximos dias vão ouvir-se falar de conflitos em alguns dos países que aqui estão representados e vão perceber exatamente o caminho que a paz está a percorrer e que toda a gente tenta fazer um esforço para que isto seja resolvido. Agora, falar dos indicadores de Portugal. Como dizia o Conselheiro Pina Delgado há pouco, os indicadores são insuficientes. São. Portugal tem uma taxa de cumprimento de 74,9% no que respeita ao cumprimento dos ODS em Portugal. E pergunto a vocês, mas isto é baseado em quê? Bom, a meu ver, os indicadores que estão traçados para Portugal e para o resto dos países, porque este último relatório já é mais global, é manifestamente insuficiente para analisar a capacidade de um Estado de estar a trabalhar para estar em paz ou não. Estamos a falar de taxas de homicídio, estamos a falar de população prisional, estamos a falar de inquéritos que analisam se as pessoas se sentem seguras ao caminhar nas cidades à noite, estamos a falar de eficiência governamental, qual é a sensação que as pessoas têm de que os seus direitos de propriedade estejam protegidos, o número de nascimentos registados, o índice de percepção de corrupção, o trabalho infantil e a exportação de armas convencionais. Em meu entender, como já vos disse, este número não chega. Estes indicadores não chegam. Mas porquê é que são estes os que temos? Porque, de facto, existem. Estes números são alimentados por trabalhos que já existem a decorrer há muito tempo. Por exemplo, os dados do trabalho infantil são dados recolhidos pela Unicef há muito tempo. Não se inventaram alguns dos indicadores agora, são coisas que já estão a ser medidas. Estes últimos dados que estão aqui são compreendidos entre 2015 e 2018. Aproveitou-se o que se tinha para se começar a medir e tomar algumas decisões. A meu ver, é preciso mais. Como disse, é manifestamente insuficiente. Mas gostava de dar os parabéns ao número que Portugal tem relativamente aos nascimentos registados civilmente. Ou seja, em Portugal, cada criança que nasce num hospital é registada à nascença. Chama-se o programa Nascer Português. E este é um número que, de facto, nos deve orgulhar, porque a comparação deste número em algumas realidades, são pessoas que nascem e vivem toda a vida indocumentadas. Pessoas que nunca foram identificadas, a única coisa que sabem é que têm um nome. Pessoas que estão impossibilitadas de viajar, que não têm uma identidade civil. E esta é uma problemática que ganha relevo sucessivamente e com os diferentes problemas que a humanidade está a enfrentar. Eu vou terminar. Tenho tudo. Obrigada. Muito bem. Portugal não tem tudo, mas nós já temos aqui muita coisa. Agradecer mais uma vez a todos pelas excelentes intervenções e a perguntar se existem perguntas. Perguntas? Quem quer colocar alguma questão? Se ninguém quiser colocar uma questão, eu por acaso tenho uma questão que envolve todos, que é
tentando procurar um fio condutor entre todas as apresentações, uma coisa que achei interessante dentro desta lógica do desenvolvimento sustentável é o facto de haver uma linha sempre referida, de um ponto de vista mais abstrato, teórico, na apresentação do professor Horta Tavares, e de um ponto de vista mais prático, mas a parte teórica também é interessante para a conceitualização de tudo, que é a relação entre a dimensão privada e pública do desenvolvimento sustentável. Portanto, o desenvolvimento, a dimensão pública no sentido do papel do Estado, muito visto também nos problemas jurídicos e políticos de Cabo Verde, como essa questão é desenvolvida, e também na situação que vemos no caso de iniciativas privadas de tentar a corrupção, e aqui no desenvolvimento sustentável com uma lógica holística, não é? Portanto, ou seja, de que não se pode atingir um desenvolvimento sustentável sem que a sociedade como um todo, quer o papel das instituições privadas, quer o papel do Estado, possam participar dentro disto. Mas foi assim também, no sentido do professor Tavares, a lógica de uma constitucionalização ou de uma preocupação cada vez mais pública, também até na própria atividade privada. E eu queria, no fundo, entrar um bocado por aí, que é perguntar porque a relação entre a atividade privada e a atividade pública não é feita sem dificuldades, muitas vezes de maior, até porque a própria atividade privada persegue muitas vezes interesses diferentes ou não muito olhados para a coletividade, que será aquilo que caracteriza a atividade pública. E eu queria perguntar o que é que, dentro de cada um dos temas considerados, se perspectivas é que isso verifica, se parece-me existir uma tensão de que deve existir maior, pegando um bocadinho naquilo que a Maria João disse, maior intervenção privada para um bem coletivo, mas a perspectiva é que isso se verifica, isso vai-se verificando, devemos estar mais otimistas, menos otimistas, que é também do ponto de vista mais prático, mais teórico. E, portanto, quem quiser, eu aqui não modero. Posso começar? Eu sou a última. e muito rapidamente. Martim, na minha opinião, o Objetivo 16 aliás, o Objetivo 16, que é este que nos traz aqui, mas qualquer um deles, não se vai concretizar sem estas parcerias. Aliás, o Objetivo 17 é exatamente esse, a construção de parcerias para o desenvolvimento, mas a iniciativa privada tem um papel muito grande a desempenhar. A Júlia focou nisso, até no próprio compromisso que as empresas têm com o cumprimento da ética e do combate à corrupção. Ou seja, há empresas que estão a desenvolver planos próprios de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E isto falando na perspectiva empresarial, porque na perspectiva da sociedade civil estas questões ainda se tornam mais abrangentes, ou seja, o papel ainda é mais interventivo. Como te disse, não há Agenda 2030 cumprida sem sociedade civil, sem privados e com o envolvimento governamental. Sim, eu concordo com a Maria João, do que ela disse, e, na verdade, a questão da utilização das ações coletivas, ela veio como uma tentativa de resposta à tradicional forma como vinha sendo enfrentada a corrupção, por exemplo, que focava muito no controle do agente público, no controle e sanção da empresa. Nesta perspectiva, a ideia de colaboração e de juntar esforços em prol do mesmo objetivo é o que prevalece. Então, realmente, no meu ponto de vista, e eu acho que as iniciativas de ação coletiva são uma forma de tentar explicar sob outra ótica questões como corrupção sistêmica, por exemplo, porque que em alguns locais nós temos altos índices de corrupção, seja ela chamada endêmica, sistêmica, em outros não há. Talvez o que falta é elevar o sentimento de integridade na coletividade para que todos possam, então, sentirem-se seguros, tenham incentivos para atuar pró-ética, pró-integridade, e eu acho que isso não se faz sem, primeiro, a presença do poder público receptivo a este tipo de iniciativa e a iniciativa privada colaborando e a sociedade civil, que é a imediatamente beneficiária de todas estas questões, também participando ativamente.
alocação, professor Martim, eu tenho algumas dúvidas acerca da intervenção privada só. Os privados têm um interesse quase 100%, que é lucro. Então, aqui o desafio é conciliar a pretensão do lucro com o desenvolvimento sustentável e também com o estabelecimento, a consolidação e a concretização da dignidade da pessoa humana. Alguns ordenamentos jurídicos constitucionais juntam propositadamente a intervenção do domínio econômico com a ideia de desenvolvimento sustentável, proteção ao ambiente, mas também com proteção a uma série de situações que, no seu conjunto, vão concretizar a dignidade da pessoa humana. Não é possível falar em desenvolvimento sustentável sem que eu tenha relações do direito de consumo adequadas, relações do direito laboral adequadas, sem que haja combate ao desperdício público, no meu caso, da corrupção, mas também não podemos deixar de também chamar a atenção para o papel do Estado, porque uma das grandes preocupações também é, colocando a iniciativa privada, que tem como interesse o lucro, o Estado acaba ficando adormecido, quieto, sossegado, porque a iniciativa privada está a caminho e o Estado deixa de cumprir com as tarefas que se encontram nas ordens, sobretudo nas ordens constitucionais. As ordens constitucionais mandam a uma ordem no sentido de promover paz e justiça, sem as quais não há desenvolvimento sustentável. Obrigado. Duas ou três notas também. Primeiro, agradeci a questão colocada, muito pertinente e muito atual. Também cumprimentaria os colegas de painel pelas suas intervenções e respostas a esta questão. Faria então duas outras pontuações, sobretudo associadas ao caso de Cabo Verde, sem antes fazer o introito de que, efetivamente, do ponto de vista conceitual, a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável foi elaborada com a participação da sociedade civil e para ser executada também com a participação da sociedade civil, do ponto de vista, portanto, abstrato. No caso de Cabo Verde, apesar de tudo aquilo que eu tinha dito, nós temos uma democracia funcional, todavia que tem pelo menos dois grandes handicaps que estão, no fundo, associados. Primeiro, uma baixa intensidade de cultura democrática, o que é quase paradoxal, uma democracia, portanto, com rankings altos e com baixa cultura democrática. E, por outro lado, também temos um índice de baixíssima participação política. E isto, apesar de tudo, no fundo, é quase como se tivéssemos um corpo musculado e com um esqueleto forte, mas cujo sangue é relativamente anémico. É o caso de Cabo Verde. E isto tem a ver também com a história constitucional e com opções que foram tomadas e que acabam, de seu modo, também por afastar esta cultura de participação mais intensa. Nós vínhamos num quadro, como aliás todos os países africanos da língua portuguesa, de um quadro com um regime político diferente. No caso concreto, nós tínhamos a Constituição de 80, que era baseada no chamado princípio da democracia revolucionária, que era um princípio supostamente ancorado na participação popular, embora ela fosse baseada pela intermediação do partido. Então, quando foi aprovada a Constituição de 1992, nós aprovamos uma Constituição de uma República Social de Direito Liberal e Democrática, mas em que a componente liberal se sobrepõe à componente democrática. Não é? Portanto, centramos na defesa dos direitos com instituições relativamente robustas, mas a nossa democracia foi feita para funcionar periodicamente, através de eleições. E, portanto, isto acaba também por desincentivar a participação popular e a fomentar algum comodismo
que, verdade seja dita, faz parte também da nossa cultura, porque historicamente, mesmo nos momentos em que Cabo Verde teve, se calhar, momentos até de quase autogovernação, até o século XVII, a perspectiva era mais de o poder deixar as pessoas livres do que propriamente as pessoas participarem do poder. Portanto, há uma certa tradição nesta matéria. Então, neste sentido, portanto, nós temos uma sociedade civil que, pela sua própria natureza, não participa, não é? Tirando algumas organizações não governamentais, não há uma participação muito forte, o que naturalmente, portanto, também faz com que provavelmente tenhamos algum déficit de participação da sociedade civil no processo de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E muitas vezes esta participação da sociedade civil pode ter dois handicaps, um dos quais associados ao que o professor Horta Tavares acabou de dizer. Quando o Estado se lembra da sociedade civil, é para encontrar algum tipo de bode expiatório por não ter realizado determinado dever. E, portanto, recorre à ideia de que a sociedade civil não colaborou. E, portanto, isto tem sido muito comum em Cabo Verde, não é? Há uma utilização instrumental da sociedade civil. E, por outro lado, também há agendas que a sociedade civil acaba por assumir que não são muitas vezes agendas autóctones. São agendas que são, no fundo, emprestadas ou quase impostas por um conjunto de agências internacionais que têm também os seus objetivos próprios e muitas vezes estão mergulhados em burocracias que não têm, às vezes, conexão com aquilo que interessa realizar, não é? Então, por estes dois motivos, portanto, diria que, efetivamente, a ver, portanto, como é que a sociedade civil cabo-verdiana se vai envolver neste processo de execução e implementação dos Objetivos de Desenvolvimento sustentável. Participação esta que é fundamental, mas que não se assegura, portanto, pelo menos a manter-se o quadro atual, embora aqui também, verdade seja dita, nos últimos 2, 3 anos nós estejamos a observar uma maior intensa utilização de todos os mecanismos constitucionais que permitem a participação popular, nomeadamente manifestações, o uso da liberdade de reunião, e, portanto, eventualmente isto pode estar a mudar em Cabo Verde, mas até agora nós tivemos sempre uma participação muito anémica, ainda que, no caso concreto, ela seja fundamental.